todo o ecossistema, né? Às vezes, que nem você falou, em outras empresas, outros negócios, você vende, às vezes só um lado está ganhando mais, o outro está ganhando menos, né? Quando você vende academia, todo mundo está ganhando, né? É um negócio assim, eu não vejo aonde que alguém pode deixar de ganhar dentro de uma academia, né? Está ganhando a academia em si, né, o proprietário, está ganhando a consultora, está ganhando o aluno, está ganhando a família do aluno, porque isso que você acabou de falar, né, pode ser que a família do aluno não esteja lá treinando, mas essa pessoa que estava definhando, essa pessoa que estava ali muito mal, pô, a forma com que agora hoje provavelmente ela está dormindo melhor, provavelmente ela está com um humor diferente dentro da casa dela, provavelmente a autoestima dela faz ela ser uma pessoa diferente dentro do dia a dia dela, né? Sim, a gente tem os idosos lá, né? Aí a gente tem, tipo assim, tem alguns que têm problema de memória, né? Então a gente vê a evolução deles lá dentro, que chegam, não lembram onde guardou as coisas, né? Daí você vai lá, ajuda eles a achar, não lembra teu nome, te chama por um nome, depois te chama pelo outro nome, e depois de um tempo eles começam a já achar as coisas sozinho, já te chamam pelo teu nome, daí passa na recepção e brinca com a gente, né? Ah, Gisele, é a Gisele, né? Eu digo, é a Gisele. Ela tá evoluindo, né? A gente ri junto e é bem muito bom isso. Isso eu acho. E voltando à questão, eu perguntei, mas eu vou falar uma coisa que eu quero falar aqui que eu acho que é muito importante. Acho que para mim a grande diferencial de vocês é o clima que vocês conseguiram gerir entre vocês em si, né? Eu vejo, conheço o mercado, né? O clima entre vocês sócios, eu acho que, né, vocês têm uma relação de sociedade que eu acho muito bonita, uma relação de sociedade muito transparente, honesta um com o outro, né? O clima que vocês têm com os colaboradores de vocês. Lembro vocês ganhando o prêmio lá e subindo todo mundo no palco para ganhar o prêmio, né? Vocês que foram o destaque do ano aí, e subindo para ganhar o prêmio ali, né, disparado, com um resultado extraordinário, todo mundo chorando, todo mundo ali emocionado, todo mundo engajado né? Então, eu quero escutar os diferenciais para vocês, mas eu vou dar o meu testemunho aqui como, né, como principal diferencial. Acho que essa relação humana que vocês construíram dentro do negócio de vocês, isso é muito bacana. Até para contar para a galera, gente, como que hoje vocês têm essa relação de sociedade, porque sociedade, costumo dizer que é pior do que casamento, né? Sociedade é pior do que casamento, né? É muito mais complexo, né? O casamento ele é mais fácil de lidar, agora a sociedade é muito mais complexo. E eu vejo uma sinergia entre vocês dois muito positiva. Como que gera esse equilíbrio? Claro, Lazinho, mas vem de infância, a gente é amigo, mas ser amigos de infância não é o suficiente para gerar essa sinergia que vocês têm hoje. O que vocês acreditam que um completa o outro para gerar essa sinergia toda que tem aí hoje? Bom, a gente se conhece há muito tempo, tudo, vamos dizer assim, sabe como lidar um com o outro. Eu e a Luciana, a esposa do João, a gente brinca, os dois se conhecem mais do que nós nos conhecemos eles. E por um período foi só eu e o João, né? Na academia a gente era tudo, né? Desde atender, vender, o zelador, limpeza, tudo era gente. Depois foi começando a entrar algumas pessoas. Mas por muito tempo foi só eu e ele em tudo, né? Não vou dizer que a gente concorda em tudo, não, né? Eu acho que até isso é algo que faz funcionar, porque às vezes uma decisão o outro não concorda e faz a gente ver que talvez não era aquilo que é o certo. Então tem sempre aquele contraponto. Mas acho que principalmente é o respeito, né? Respeitar as individualidades, cada um tem, né? O João tem a parte dele que ele é mais comunicativo, ele é mais, né, assim, eu já sou um cara mais fechado um pouco, mais do bastidores. E eu acho que uma coisa foi completando a outra e acho que a gente conseguiu administrar isso aí nesse período. Eu acho que até já foi mais, né, evidente, talvez, essas questões, né? Mas é uma questão de confiança, né? Algo assim que, vamos dizer,
talvez desde a questão da nossa adolescência, infância, assim, amizade, né? A gente foi construindo, né? Então, confiança de que o que ele está fazendo, sei que ele está fazendo da melhor forma possível, a paciência que um às vezes tem quando, não, pô, está faltando alguma coisa, mas, né, sabe relevar aquilo ou chamar para conversar, não, pô, eu acho que tudo isso ajuda, né, a manter a boa relação. Muita coisa, claro, né, mudou, né, principalmente depois que cada um construiu família, constituiu família e tudo mais, mas acho que, como o Murilo falou, essa questão da confiança e respeito, principalmente, né, que antes a sociedade em si é algo profissional que funciona muito bem, e antes disso também tem a amizade, né, lá da infância, do respeito, não só pela pessoa em si, mas pela família, né, que a gente de casa, né, um do outro, né, conviveu com família e tudo mais, né, a gente tinha um relacionamento muito bacana, tem até hoje, né, meu irmão também, então a gente amigos e irmãos, né, desse todo esse Aliás, vocês período. estavam falando agora um negócio que é inacreditável, né? O pai e a mãe de vocês têm o mesmo nome, é isso? Sim, somos em 3 irmãos, né, cada um na família, e os pais têm conhecido os nomes. Cara, que sensacional, que sensacional. Mas a relação de respeito e confiança é fundamental em qualquer relação, né? Seja ela conjugal, seja ela de amizade, mas, como eu falo, na sociedade isso é muito importante, né? Essa relação de respeito e confiança um com o outro. E eu falo também que uma coisa que mantém muito a relação é a admiração, né? E eu vejo vocês, quando vocês falam um do outro, que vocês admiram um o outro. Então, esse é um ponto muito bacana, né? Porque o que mantém, eu sempre falo isso, o que mantém uma relação, mais uma vez, conjugal, uma relação profissional, né? É a admiração que a gente tem um para o outro, né? Quando acaba a admiração, né? Desgasta a relação, e aí a tendência é que a relação não continue. Uma relação ela se mantém quando você está ali do lado da pessoa e fala, cara, esse cara corre atrás, esse cara faz acontecer, esse cara faz a diferença, né? Então, isso faz toda a diferença na minha percepção, e eu vejo isso, vocês falando um do outro, né? Vocês conduzindo o outro. Mas eu estou falando aqui muito e ainda não entramos nos diferenciais da superação. Gente, e é importante vocês entenderem aqui por que eu estou falando isso, de diferenciais dessa academia, porque, como a gente falou, né, uma academia numa cidade que está em desenvolvimento, Barra Velha está crescendo, está se desenvolvendo, né, mas a academia ela quebra qualquer padrão de números aí de mercado, aqueles números de 3% da população que frequenta, né, a academia, 6% da população que frequenta a academia. Aliás, eu acho esses números furados, já estão ultrapassados esses números, né? Totalmente. E vocês são prova viva disso, né? Que esses números estão totalmente ultrapassados. Se fosse depender desses números, a academia não teria metade dos alunos que vocês têm hoje, né? Numa cidade de 50 mil habitantes, a academia não teria, porque não tem só vocês em Barra Velha, né? Tem outras academias em Barra Velha, né? Então, se fosse depender desses números dos 6% aí que o mercado coloca, não teria metade dos alunos que vocês têm lá hoje, né? E por isso que eu falo muito desse orgulho que eu tenho de ter vocês como parceiro. Mas na percepção de vocês, o que fez, né, ao longo dessa jornada toda, né, desde o início do processo até agora, até chegar nesse momento, vocês terem esse resultado tão expressivo? Eu acho que algo de ser como o Murilo falou, começar uma cidade pequena, assim, algo que também contribui bastante, né? Principalmente quando você não tem, né, os veículos, enfim, né, quando a gente ou não sabia usar, né, na época, né, para você divulgar, fazer propaganda e tudo mais, né, era um formato diferente do que é hoje. E nem estamos falando de tanto tempo atrás, né? Mas enfim, então esse boca a boca, né, do pessoal que a gente foi criando vínculo, conhecendo, né, e frequentando a academia, né, tudo isso foi contribuindo, né? O formato que a gente trabalhava, tentava passar o atendimento para o pessoal, a estrutura que a gente cuidava, enfim, né, foi trabalhando, né, reinvestindo nela para ir crescendo, e
boa parte do pessoal, até por ver esse tipo de trabalho que a gente estava fazendo, eu acho que talvez por uma forma, vamos colocar assim, de reconhecimento, se mantém até hoje, né? A gente tem muitos clientes que falam assim, pô, eu tô com vocês desde o começo, vi como é que vocês começaram, eu admiro o trabalho de vocês, e por isso que eu não saio daqui de forma nenhuma, né? Se foi só isso, ou, né, de repente, às vezes, talvez você pense, mas é falta de opção. Não necessariamente. Até porque a gente tem clientes também que vêm de cidade vizinha ali, né? E lá ele não vai ter falta de opção, né? Mas ele vem ali. Então, acho que esse período, essa fase que a gente percorreu até aqui, vamos dizer assim, uma história que a gente construiu, assim, algo que contribui bastante, né? E hoje, claro, a gente... a assessoria, né, o trabalho do GAP junto, foi algo que mudou muito, assim, a forma que a gente via o negócio, via a empresa, via as possibilidades, passou a ver possibilidades, né, e foi onde a gente conseguiu dar um passo maior, né, e hoje a gente está com essa unidade, né, do tamanho que ela está, com a dimensão que ela tomou, tudo isso eu acho que vamos dizer, é uma história que foi construída, né? E eu acho que a forma com que ela ocorreu é que trouxe sucesso. Eu acho que talvez a forma, né, como o João colocou, eu diria assim, o respeito com o cliente. Eu escuto muito isso do pessoal, às vezes, como o João falou, a gente tem clientes que estão com a gente desde o início, e é essa percepção que eles têm da gente de ter começado lá, e ter reinvestido e ter melhorado, e sempre tentando melhorar, sempre tentando oferecer algo melhor para eles. E eu acho que esse é o reconhecimento. E aí, como o João falou, o fato de ser uma cidade pequena, isso o pessoal fala de um para o outro, vai falando. Então, o próprio João falou assim, às vezes não usavam os meios de fazer divulgação, né, da maneira correta, enfim, mas tinha muito esse do boca a boca, poxa, vai lá que o pessoal tudo caprichadinho, organizado, o pessoal é educado, o pessoal te atende bem, a relação com o cliente também é uma relação limpa, né? Aquela coisa de entregar o que o cliente está comprando de fato. Então, acho que tudo isso que eu colocaria hoje assim com um diferencial que conseguiu fazer a gente chegar onde a gente chegou foi, acho que esse respeito com o cliente. Muito bacana você colocar isso, e o ponto que eu achei muito legal que o João trouxe, você falou assim, um dos diferenciais é estar numa cidade pequena. Olha que coisa legal, porque a maior parte das pessoas falaria exatamente o contrário, né? Um dos meus problemas é estar numa cidade pequena. E olha como que a forma de enxergar as coisas, né, muda o conceito. Eu diria que elas você pode jogar para os dois lados. Pode ser uma coisa que vai te ajudar se você fizer tudo da maneira correta, mas te derruba muito mais fácil se você fizer algo errado. Porque assim como a notícia boa, ela corre até a notícia ruim corre mais rápido ainda. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha ideia com o João, que a gente botou no papel para fazer, e o pessoal viu aquilo e foi passando de um para o outro. Se a gente tivesse feito algo errado, talvez não tinha chegado onde a gente conseguiu chegar, né?